Mark Miller fechou o zíper da sua mochila. O sol caribenho já lhe era uma promessa. O voo sai em 2 horas, Clara, chamou ele, entrando na sala de estar. A voz dela, plana e insensível, cortou o zumbido da geladeira. Preciso de 1 mês, Mark, para decidir se você vale o meu investimento. As malas prontas permaneciam como testemunhas silenciosas junto à porta, zombando do frio repentino no ar. Mark estava parado no corredor, os dedos ainda agarrados ao zíper da jaqueta, ouvindo o clique metálico das palavras de Clara ecoar na cozinha silenciosa. Preciso de 1 mês, ela repetiu com a voz calma, para decidir se você vale o meu investimento. Seu olhar se desviou para as 2 malas meticulosamente arrumadas perto da porta, uma grande mala rígida azul, a outra uma mala de bordo combinando. Elas eram um vívido contraste de expectativa contra o bege discreto da parede, agora completamente deslocadas, quase cômicas. O sol do Caribe, que momentos antes parecia tão próximo, havia se perdido em uma lembrança distante e inalcançável. Ele a observou puxar um fio solto na manga de seu roupão de seda. Clara havia aperfeiçoado a arte de transmitir notícias devastadoras, com uma calma distante que podia congelar uma sala. Ele reconheceu o tom. Era o mesmo tom que ela usava ao discutir carteiras de ações ou opções imobiliárias. Ele processou a expressão separação experimental, embora ela não tivesse usado essas palavras de fato. Seu significado, no entanto, era inconfundível. Não se tratava de um impulso repentino, ele sabia. Era o culminar de um padrão, uma série de jantares cancelados, aniversários perdidos e férias adiadas. Tudo devido à sua agenda exigente como cirurgião cardíaco. A cada vez, a vida de um paciente ficava por um fio. Não é só hoje, Mark, disse Clara, seus olhos finalmente encontrando os dele, desprovidos de qualquer afeto. É um padrão. Você sempre prioriza seus pacientes. Sempre. O telefonema de emergência do hospital, feito há pouco mais de 1 hora, ainda ecoava fracamente em seus ouvidos. Billy Thompson, de 14 anos, sofria de uma dissecção aórtica aguda. Cirurgia imediata. Não havia outra opção. A vida de uma criança dependia dele. Por que preciso salvar a vida de uma criança? Perguntou Mark, com a voz firme apesar do tremor nas mãos. Você precisa de 1 mês para decidir se vale a pena ficar comigo? Ele a observou, esperando por um lampejo de compreensão, um vislumbre da mulher que ele pensava conhecer. Clara olhou para o seu relógio caro, uma peça delicada que captava a luz da manhã. É uma questão de investimento de tempo, Mark, explicou ela, como se estivesse falando com um aluno particularmente lento. Estou fazendo as contas. Nossas contas. Ela gesticulou vagamente com a mão, abrangendo toda a vida que compartilhavam. Naquele instante, parado ali, com as malas prontas, zombando de suas férias perdidas e a urgência do coração debilitado de Billy Thompson pesando sobre ele, Mark viu Clara com uma clareza surpreendente. Ela não estava avaliando o amor deles. Ela estava avaliando o valor de mercado dele, uma mercadoria medida em horas e oportunidades perdidas. Uma soma que evidentemente não correspondia às suas expectativas. Existem outros cirurgiões, Mark, disse ela com desdém. Ele balançou a cabeça. Não para este procedimento, não com tão pouco tempo de aviso, não para o Billy. Ele não deu mais detalhes. Ela não entenderia a complexa dinâmica de uma equipe especializada, os anos de treinamento, o conjunto de habilidades únicas necessárias para um caso tão crítico. Era simplesmente um fato. Uma estranha calma o envolveu. Ele a olhou-a de verdade, e percebeu que a resposta já estava ali. Levou a mão à alça da mochila, um leve sorriso tocando seus lábios, surpreendendo até a si mesmo. Você quer 1 mês para avaliar? Disse ele em voz baixa. Tudo bem, considere feito. O rosto perfeitamente sereno de Clara vacilou. Um lampejo de surpresa em seus olhos diante da falta de protesto dele. Ele pegou a mochila. Quem precisar de 1 mês para decidir se eu mereço ser amado, já tem a resposta. O clique suave da porta da frente fechando ecoou no silêncio repentino. Ele saiu, o ar fresco do outono sendo um choque bem-vindo contra seu rosto, e dirigiu-se ao hospital onde Beth, sua enfermeira cirúrgica favorita, estaria esperando. Beth já estava na sala de pré-operatório, de braços cruzados, com um olhar cúmplice no rosto. Está no limite, não é, Dr. Miller? Perguntou ela, sem desviar o olhar da ficha médica. Ele deu de ombros levemente. Caribe com a rainha do gelo, murmurou, em voz baixa o suficiente para que ela ouvisse. Ela assentiu brevemente,
com um gesto de compreensão. Era tudo o que precisava ser dito. Na sala de lavagem das mãos, o cheiro familiar de antisséptico invadiu seus pulmões. Ele se sentiu centrado novamente, o caos da manhã se dissipando. Este era seu verdadeiro trabalho, seu propósito. Ele entrou na sala de cirurgia, o ar fresco o acalmando ainda mais. "Muito bem, equipe", disse ele, com a voz calma e firme enquanto olhava para o corpo pequeno e vulnerável de Billy Thompson. "Vamos dar a ele um coração que o aguente durante o ensino médio, a faculdade e além." 12 horas exaustivas depois, a luz fluorescente da sala de espera parecia forte demais após a intensidade da sala de cirurgia. O senhor e a senhora Thompson estavam sentados, encolhidos um ao outro, com os rostos marcados pelo cansaço e pela preocupação. Mark se aproximou deles, tirando a máscara cirúrgica. "Senhor e senhora Thompson", começou ele, um pequeno sorriso finalmente rompendo seu cansaço. "Billy sobreviveu. A cirurgia foi complexa, mas bem-sucedida. A senhora." Thompson soltou um pequeno soluço, escondendo o rosto no ombro do marido. Então ergueu os olhos, marejados, mas brilhantes, e o abraçou apertado. "Obrigada", sussurrou com a voz embargada. "Foi importante para nós." Ele sentiu o calor da gratidão dela. Algo palpável, e algo profundo dentro dele se transformou, acomodando-se em um lugar novo e inesperado. O pager de Mark vibrou contra seu quadril, um tremor surdo que parecia quase estranho depois da concentração tranquila do dia anterior. Ele olhou para a tela. Era clara. A mensagem era concisa, impessoal. "Espero que a cirurgia tenha corrido bem. Peguei um voo sozinha para Barbados. Considere isso o início da nossa separação experimental." Ele leu 2 vezes as palavras planas e definitivas na pequena tela. Não, decidiu. Não responderia. Guardou o pager no bolso, o clique silencioso como uma pontuação em uma frase que já havia terminado. Nos dias que se seguiram, um ritmo estranho e libertador se instalou na vida de Mark. A frenética luta para conciliar as exigências de Clara com sua profissão desapareceu, substituída por um espaço tranquilo que ele nem sabia que lhe fazia falta. Ele se viu atendendo o telefone com mais frequência, reconectando-se com amigos da faculdade de medicina, trocando histórias sobre antigos professores e casos impossíveis. Havia uma satisfação genuína nessas conversas, uma sensação de história compartilhada que ia além de meras gentilezas superficiais. Ele também passou mais tempo orientando os residentes de cirurgia, guiando-os por procedimentos complexos, respondendo às suas perguntas com uma paciência que nem sempre lhe fora concedida antes. Observar o crescimento da compreensão deles, ver a confiança hesitante se consolidar, lhe pareceu uma contribuição valiosa, um tipo diferente de cura. Num sábado ensolarado, cumprindo uma promessa há muito adiada, Mark se viu num campo de beisebol empoeirado com o cheiro de grama recém-cortada e cachorro quente no ar. Seu sobrinho, Ethan, de 10 anos, estava no bastão com um capacete grande demais precariamente equilibrado na cabeça. Mark sentou-se nas arquibancadas de metal, aplaudindo quando Ethan conseguiu uma rebatida fraca e vibrando quando ele deslizou para a segunda base. Era uma tarde simples, sem grandes riscos ou decisões importantes, e a sensação era incrivelmente boa. De volta ao hospital, a recuperação de Billy Thompson tornou-se uma missão silenciosa para Mark. Ele visitava o quarto do garoto todos os dias, às vezes por apenas alguns minutos, às vezes ficando mais tempo para conversar sobre a escola, videogames ou a comida insossa do hospital. Ele observava com uma satisfação silenciosa enquanto a cor pálida retornava lentamente às bochechas de Billy, enquanto a força voltava à sua voz, permitindo-lhe reclamar com vigor renovado sobre o bip incessante da bomba de infusão intravenosa. Certa tarde, Billy ergueu os olhos de uma revista em quadrinhos surrada, com um olhar sério. "Mamãe disse que você cancelou as férias para fazer minha cirurgia. É verdade?" Mark recostou-se na cadeira ao lado da cama. Era o Caribe. Admitiu, com um leve sorriso nos lábios. Os olhos de Billy se arregalaram. "O Caribe? Com sua namorada e tudo?" "Noiva", corrigiu Mark automaticamente, a palavra soando vazia ao pronunciá-la. Uma súbita consciência de sua leveza o atingiu. Billy franziu a testa. "Isso é ainda pior. Ela deve estar furiosa." Mark soltou uma risadinha, um som genuíno que o surpreendeu. "Ela está tirando um tempo", disse ele, escolhendo as palavras com cuidado, para pensar sobre as coisas. O rosto de Billy voltou a ficar sério, seu olhar inabalável. "Bem, fico feliz que você estivesse aqui em vez de lá.
Senão, eu poderia estar, sabe? Disse ele passando o dedo pela garganta com a honestidade brutal de uma criança. Mark estendeu a mão, apertando brevemente o ombro de Billy. Fico feliz por estar aqui também, garoto, respondeu ele, a admissão silenciosa revelando uma profunda verdade. Ele percebeu com uma clareza quase surpreendente que aquela escolha, aquele sacrifício, não tinha sido uma perda, tinha sido uma troca, uma que ele faria novamente sem hesitar. Mais tarde naquela semana, o telefone do escritório de Mark tocou. Era Arthur Hayes, o chefe de cirurgia do hospital, um homem cuja franqueza era tão lendária quanto sua habilidade cirúrgica. Mark, a voz de Arthur ecoou pela linha. Arthur Hayes aqui. Eu estava querendo te ligar sobre o caso Thompson. Trabalho impressionante, meu filho. Verdadeiramente impressionante. Obrigado, Dr. Hayes, respondeu Mark, com um tom ligeiramente formal. Entendo que você veio no seu dia de folga, continuou Arthur, com a voz sugerindo algo mais do que uma simples observação. Pelo que ouvi, você cancelou alguns planos bem importantes. Mark fez uma pausa. Houve férias, confirmou ele. De fato, disse Arthur com um riso seco na voz. Bem, o conselho tem discutido algo. Criar um novo cargo. Diretor de cirurgia cardíaca pediátrica. O melhor da área, com total autonomia sobre a divisão. Mark sentiu uma pontada de surpresa. Era um cargo sobre o qual muitos falavam, mas ninguém esperava que se concretizasse tão cedo. Seu nome tem surgido repetidamente, continuou Arthur, mudando seu tom para um de avaliação ponderada. Alguém que cancela férias no Caribe para salvar um adolescente com problemas cardíacos. Esse tipo de dedicação, Mark, é o que precisamos liderando uma divisão como esta. Enquanto Arthur falava, o celular de Mark vibrou novamente em seu bolso. Uma vibração familiar. Provavelmente era Clara, pensou ele. Uma mensagem ou talvez uma ligação de Barbados. Ele ignorou, o som se dissipando ao fundo enquanto uma nova clareza, nítida e inegável, emergia no espaço silencioso de sua mente. Aceitar o cargo de diretor de cirurgia cardíaca pediátrica foi como vestir um terno feito sob medida. Caiu como uma luva. Uma renovada sensação de propósito tomou conta de Mark. Um orgulho discreto que pulsava sob a superfície de sua rotina diária. Ele mergulhou no trabalho, as longas horas agora repletas de uma alegria que ele nem sabia que lhe faltava. Montar sua equipe especializada, selecionando a dedo os melhores e mais brilhantes, deixou de ser uma tarefa árdua e se tornou a montagem de um instrumento de precisão. Ele encontrou satisfação nos detalhes, na cuidadosa combinação de habilidades e personalidades, sabendo que cada escolha impactava diretamente a vida das crianças. As mensagens e ligações de Clara, inicialmente esporádicas, começaram a aumentar em frequência. Eram uma mistura peculiar de fingido remorso e tentativas sutis de reafirmar sua posse. Cometi um erro, Mark. Barbados estava vazia sem você, dizia uma mensagem. As palavras um eco oco em seu apartamento vazio. Ele nunca respondeu. As mensagens então mudaram, perguntando sobre seu trabalho, sugerindo um café casual, tudo com um tom subjacente de posse. Ele aprendeu a ler nas entrelinhas, reconhecendo a cadência familiar de suas sutis manipulações. Às vezes, nos corredores silenciosos do hospital, Mark captava trechos de conversas que pareciam se perder à medida que ele se aproximava. Notava um olhar rápido, uma mudança sutil no comportamento de um colega. Descartava a observação, atribuindo-a às fofocas habituais do hospital ou talvez à sua própria sensibilidade aguçada. Afinal, ele era um diretor novo, e o escrutínio era inerente à função. Então, por meio de um conhecido em comum, um advogado que cuidava de alguns dos casos pro bono do hospital, Mark descobriu que Clara não estava mais sendo discreta. Ela estava namorando abertamente Richard Thorne, um rico e influente incorporador imobiliário. Thorne era um nome conhecido na cidade, não apenas por suas vastas propriedades, mas também por sua grande fortuna e suas conexões com vários doadores e membros do conselho do hospital. A notícia o atingiu como um baque surdo, não causando dor, mas sim uma confirmação silenciosa do que ele já sabia. Algumas semanas depois, em um baile de gala beneficente lotado organizado pelo hospital, Mark os viu. Clara, envolta em um deslumbrante vestido preto de braço dado com Richard Thorne. Seu sorriso para os flashes das câmeras era assustadoramente familiar. Amplo, confiante, perfeitamente composto. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos exibindo uma expressão breve e indecifrável antes de virar a cabeça,
retomando seu charme habitual para Thorne e a multidão ao redor. Um projeto de menor escala que ele liderava, uma iniciativa para agilizar o atendimento pós-operatório de pacientes pediátricos, começou a enfrentar obstáculos burocráticos inesperados. Formulários sumiam, aprovações atrasavam e verbas cruciais pareciam estar presas em um atoleiro administrativo sem explicação clara. Era frustrante, uma luta lenta contra uma força invisível, mas ele atribuiu tudo à burocracia típica de uma grande instituição. Certa tarde, Beth, sua enfermeira cirúrgica, passou pela porta aberta do escritório dele, parando por um instante. Ouviu umas conversas estranhas, disse ela, em voz baixa, quase como um à parte, sobre seu relacionamento anterior. Nada específico, só um papo furado. Ela deu de ombros com uma expressão indecifrável e continuou pelo corredor antes que Mark pudesse pedir detalhes. Ele sentiu um arrepio de inquietação, um pequeno ponto frio no peito. Mais tarde, na cafeteria, ele ouviu 2 residentes mais jovens, de rosto fresco e semblante sério, cochichando perto da máquina de café. Rumores sobre os problemas de compromisso do Dr. Miller no passado, murmurou um deles em voz baixa. O outro assentiu. Ouvi algo sobre isso também. Perdeu uma viagem importante, largou a noiva ou algo assim. As queixas de Clara, suas palavras exatas, ecoaram no ar viciado da cafeteria. Ele terminou seu café rapidamente e saiu. Tentou ignorar, concentrar-se na montanha de papéis em sua mesa, mas uma pequena e persistente semente de dúvida havia sido plantada. Começou a criar raízes, enviando tentáculos para a periferia de seus pensamentos. Seu amigo da faculdade de medicina, com quem havia se reconectado, cancelou abruptamente o jogo de golfe que haviam planejado há tempos, alegando razões vagas sobre um aumento repentino na carga de trabalho e a necessidade de remarcar em breve. A ligação pareceu vazia, as desculpas pouco convincentes. Mark se viu sentindo um crescente isolamento em sua vida pessoal, um contraste gritante com o sucesso crescente em sua vida profissional. Navegando pelas redes sociais tarde da noite, um hábito que ele ainda não havia abandonado completamente, percebeu que Clara havia deixado de segui-lo. Um instante depois, viu que ela havia curtido publicações de alguns de seus conhecidos profissionais, pessoas que ele havia apresentado a ela. O rastro digital, geralmente tão inofensivo, parecia uma migalha de pão proposital, cuidadosamente colocada ali. Então, na manhã seguinte, veio a notícia de que um pedido de financiamento crucial para seu departamento, que garantiria recursos para equipamentos de diagnóstico de ponta, havia sido inesperadamente adiado. Nenhuma explicação clara foi dada, apenas uma nota lacônica sobre "em análise". O e-mail oficial chegou na manhã de uma terça-feira. O pedido de financiamento crucial para o departamento de Mark, aquele em que ele havia investido incontáveis horas, havia sido oficialmente negado. A justificativa, expressa em linguagem concisa e burocrática, citava preocupações com a estabilidade da liderança a longo prazo. Mark leu as palavras 2 vezes, depois uma terceira, sentindo um nó gelado no estômago. A explicação parecia vaga, mas incrivelmente precisa, como um corte cirúrgico projetado para interromper a ferida em um ponto específico. Ele caminhou até o escritório de Arthur Hayes, sentindo o piso laminado do hospital mais frio que o normal sob seus pés. Arthur, sentado atrás de sua grande mesa de mogno, suspirou de decepção. "Sinto muito, Mark. Eu insisti, mas o conselho foi insistente. Nenhuma resposta concreta foi dada. Apenas vagas alusões a prioridades institucionais e uma necessidade de supervisão constante. Era insatisfatório. Um véu tênue sobre algo muito mais específico. Alguns dias depois, uma assistente administrativa júnior, uma jovem nervosa que parecia genuinamente angustiada, deslizou um pedaço de papel dobrado sobre a mesa dele. "Acho que o senhor deveria ver isso, Dr. Miller", sussurrou ela, com os olhos percorrendo o ambiente. Era um memorando interno confidencial que circulava entre certos membros do conselho, detalhando seus problemas de comprometimento anteriores e suas escolhas questionáveis de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A frase era quase idêntica à de Clara, um eco arrepiante de seu ultimato à mesa da cozinha. Ele confrontou Arthur Hayes novamente com o memorando firmemente na mão. Arthur o leu, com uma expressão indecifrável. "Existe", confirmou, devolvendo-o. "Eu vi,
Mas, Mark, aconselho que não crie confusão. Essas coisas podem ficar complicadas. Complicado? A voz de Mark estava tensa, contida. Isso parece pessoal, Arthur, como se alguém estivesse ativamente conspirando contra mim. Ele observou Arthur, buscando qualquer sinal de cumplicidade ou compreensão. Arthur apenas suspirou, sem oferecer mais nenhum comentário, apenas um olhar cansado que sugeria uma verdade mais profunda e indizível. Em outro evento público, um jantar para benfeitores, Mark os viu novamente, Clara, irradiando um glamour artificial, ao lado de Richard Thorne. Thorne agora era publicamente reconhecido como um importante doador do hospital, seu nome já gravado em uma placa no saguão principal. Eles estavam em uma conversa profunda com um membro do conselho do hospital, as cabeças inclinadas em uma intimidade conspiratória. Quando Mark passou, os olhos de Clara encontraram os dele por uma fração de segundo, um lampejo gélido, antes que ela se virasse deliberadamente, com Thorne fazendo o mesmo. Agiram como se ele fosse invisível. Alguns dias depois, a Dode Evelyn Chen, uma colega que ele respeitava imensamente, o abordou perto da máquina de café. Sua voz era baixa, seu olhar direto. Mark, tem rolado umas conversas, nada concreto, mas fique de olho. Ela não deu mais detalhes, apenas apertou o braço dele e se afastou, deixando Mark com uma crescente sensação de inquietação. Os sussurros sutis, os atrasos vagos, as críticas implícitas já não eram apenas ruído de fundo. Estavam se intensificando, solidificando-se em obstáculos profissionais tangíveis. A pressão aumentava, um aperto lento e insidioso que ameaçava minar sua nova posição. Ele pegou o telefone com a intenção de ligar para o amigo da faculdade de medicina para pedir conselhos, uma perspectiva externa, mas suas ligações não foram atendidas. Seu amigo, ao que parecia, estava cada vez mais inacessível. Em seguida, uma avaliação negativa e anônima apareceu online, publicada em um fórum médico popular. Ela questionava sutilmente a capacidade de gestão do departamento, insinuando inexperiência na liderança e má alocação de recursos. Não era uma crítica explícita, mas a insinuação era clara, com o objetivo de minar a confiança sem apresentar fatos verificáveis. Ele considerou confrontar Clara. O pensamento fervilhou por um breve momento, uma imagem fugaz dele encurralando-a, exigindo uma explicação. Mas ele sabia que não tinha provas concretas, nada que pudesse apontar. E um confronto público, alimentado pela raiva, só reforçaria a narrativa de seus problemas de compromisso e temperamento instável. Poderia ter consequências desastrosas. Então, ele se calou, optando por começar a manter um registro mental das estranhas ocorrências, das pequenas ofensas, das resistências inesperadas que agora pontuavam seus dias. Cada incidente, embora insignificante em si, era um tijolo em um muro que lentamente se construía ao seu redor. Billy Thompson recebeu alta naquela semana, seu rostinho ainda um pouco pálido, mas seus olhos brilhando de vida. O senhor me salvou, Dr. Miller, disse ele, estendendo um cartão de agradecimento desenhado de forma tosca. Mark pegou o cartão, sentindo as bordas ásperas do giz de cera. Naquele momento, olhando nos olhos agradecidos de Billy, ele soube o que realmente importava. Mas a recusa da verba era uma grande preocupação. Significava atrasar a compra de um novo equipamento crucial, uma ferramenta de diagnóstico de última geração capaz de detectar anomalias cardíacas pediátricas precocemente, salvando mais vidas. Uma raiva fria começou a crescer dentro de Mark, uma raiva latente que nada tinha a ver com ofensas pessoais e tudo a ver com sua capacidade de fazer o bem. Não se tratava mais apenas dele, tratava-se das crianças. A frustração de Mark havia se transformado em uma obsessão silenciosa. Os entraves burocráticos, os rumores sussurrados, a verba negada, tudo era muito específico, muito preciso para ser aleatório. Ele precisava identificar a origem, desenterrar a pessoa que puxava os cordões. Seus pensamentos voltaram para Clara, para a avaliação clínica que ela fazia do relacionamento deles. Então, um nome surgiu: Gary, um antigo contato. Um ex-funcionário insatisfeito da antiga empresa de Clara, alguém que a conhecia intimamente no âmbito profissional e que havia saído em meio a controvérsias, murmurando sobre suas táticas implacáveis. Ele entrou em contato, inicialmente de forma hesitante, depois mais direta. Gary concordou em encontrá-lo em uma lanchonete tranquila nos arredores da cidade.
o tipo de lugar onde as conversas raramente ultrapassavam os limites das cabines de vinil vermelho. Enquanto tomavam um café morno, a postura cautelosa de Gary foi se suavizando aos poucos. Ele falou sobre os padrões de manipulação de Clara, detalhando como ela havia usado habilmente seus relacionamentos para subir na hierarquia corporativa, deixando para trás um rastro de sócios descartados e sutis campanhas de difamação. Clara não termina com você assim, Mark, explicou Gary mexendo o café. Ela te descredita, para proteger a própria narrativa, para garantir que ela seja sempre a vítima, nunca a culpada. É o modus operandi dela. As palavras de Gary pareciam peças de um quebra-cabeça se encaixando, revelando uma estratégia assustadoramente consistente. Gary então ofereceu uma informação crucial. Sua assistente pessoal, Brenda. Ela viu tudo. Clara confiava nela para todas as suas comunicações. Se alguém tem e-mails ou documentos confidenciais, é a Brenda. Mark sabia que abordar Brenda seria delicado. Ele não podia acusar, não podia ameaçar, precisava apelar para algo mais profundo. Encontrou Brenda durante o intervalo do almoço, sentada sozinha na cafeteria do hospital, comendo uma salada. Sentou-se à sua frente, com a voz baixa e calma. Não falou de queixas pessoais, mas da reputação do hospital, do dano que as ações de Clara poderiam causar ao atendimento aos pacientes se houvesse desvio de verbas ou se pessoas competentes fossem prejudicadas. Sugeriu que as diretrizes de Clara, se antiéticas, poderiam ferir a consciência de Brenda e, possivelmente, sua carreira a longo prazo. O desconforto de Brenda era palpável. Seus olhos percorreram a sala, parando em Mark. Um lampejo de algo parecido com medo, seguido de ressentimento. Após um silêncio tenso, ela pegou algo na bolsa. Eu não deveria estar fazendo isso, sussurrou, a voz quase inaudível. Entregou-lhe um pequeno pendrive. Criptografado, todas as comunicações dela, com vários membros do conselho, contatos de relações públicas, tudo. De volta ao escritório, com a porta trancada, Mark inseriu o pendrive. Os arquivos estavam meticulosamente organizados. Ele clicou em cada um, prendendo a respiração enquanto lia. Os e-mails detalhavam a campanha deliberada de Clara para gerenciar a imagem de Mark, enfatizando sua falta de confiabilidade e falta de bom senso ao priorizar o trabalho em detrimento da vida pessoal. Suas palavras eram clínicas, estratégicas, delineando como plantar sutilmente sementes de dúvida. Um e-mail enviado a um membro proeminente do conselho delineava explicitamente uma estratégia para minar sutilmente o potencial de liderança do Dr. Miller para o novo cargo de diretor. Chegava ao ponto de sugerir problemas imprevistos com pedidos de financiamento que poderiam ser atribuídos à falta de foco do Dr. Miller. Mark sentiu uma onda gélida de horror o invadir. Não se tratava apenas de uma ex-namorada ressentida tentando prejudicá-lo. Era uma abordagem calculada e corporativa para relacionamentos pessoais. Uma versão instrumentalizada das táticas de Clara na sala de reuniões, agora direcionada diretamente à sua carreira, à sua reputação, à sua capacidade de fazer a diferença. Ele percebeu um padrão arrepiante de Clara se aproveitando da influência de Richard Thorne, de suas conexões com o conselho, para enquadrar o abandono de Mark como uma falha pessoal que comprovava sua inadequação para sua liderança. Ela não queria decidir se eu valia o investimento dela, murmurou Mark em voz alta para o escritório vazio, a constatação o atingindo com a força de um golpe físico. Ela queria eliminar um concorrente em potencial. Uma fúria fria, lenta e constante começou a crescer dentro dele. Ele encontrou mais provas. E-mails em que Clara inventava histórias sobre sua suposta ambição desmedida, pintando-o como alguém que sacrificaria tudo, até mesmo o cuidado com os pacientes, por ganho pessoal. Tudo isso era planejado para desacreditá-lo profissionalmente, para fazê-lo parecer instável, inapto. A profundidade da traição de Clara, muito além de um simples término de relacionamento, deixou Mark atordoado. Foi uma violação profunda, não apenas da confiança, mas da sua própria identidade como cirurgião dedicado aos seus pacientes. O choque foi imenso, mas também surgiu uma nova e inabalável determinação. Você está ouvindo uma história sobre escolhas, consequências e as correntes ocultas que guiam nossas vidas. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Munido das provas irrefutáveis armazenadas no pequeno pendrive, Mark sabia que não podia deixar a situação se agravar.
decidiu confrontar Clara diretamente, não para reconciliação, não para um pedido de desculpas, mas para respostas e acerto de contas. Ele precisava que ela soubesse que ele sabia. Mandou uma mensagem, fingindo querer conversar sobre o assunto, sugerindo um local neutro. A resposta rápida, quase ansiosa, o surpreendeu. Ela concordou em se encontrar com ele. Eles escolheram um café público e impessoal em um arranha-céu no centro da cidade, um lugar repleto de conversas de negócios indiferentes. Era um contraste gritante com os ambientes luxuosos e intimistas de sua vida anterior, ou com o conforto discreto de seu apartamento. Mark chegou cedo, escolheu uma mesa de canto e colocou o pendrive discretamente sobre a mesa ao lado de seu café. Clara chegou alguns minutos depois, impecavelmente vestida, com uma expressão que misturava preocupação e leve irritação. Sentou-se cruzando as pernas com a bolsa posicionada precisamente no assento ao lado. "Mark", começou ela, modulando a voz para o ambiente público. "Que bom que você ligou. Acho que nós dois precisamos de um desfecho." Mark não perdeu tempo com formalidades. Empurrou o pendrive para o outro lado da mesa. "Isto não é apenas uma separação experimental, Clara. É um ataque direcionado." Observou atentamente o rosto dela enquanto explicava os detalhes. O memorando interno, a recusa da verba, a campanha insidiosa para gerenciar sua imagem e minar seu potencial de liderança. Falou em tom baixo e uniforme. Cada palavra, um golpe preciso. A fachada serena de Clara começou a ruir. Inicialmente, ela fingiu ignorância, arqueando as sobrancelhas em uma imitação de surpresa. "Mark, não faço ideia do que você está falando. Você está sendo dramático." Então, ao ver a firmeza em seus olhos, ela mudou de postura, tentando distorcer a narrativa. "Eu só estava me protegendo, Mark. Você me magoou. Você me abandonou por causa do seu trabalho. O que eu deveria ter feito?" "Se proteger?" A voz de Mark era baixa, controlada, mas intensa, um zumbido perigoso sob a superfície. "Destruindo minha carreira? Sabotando o bem que eu poderia fazer pelos pacientes? Pelas crianças, Clara?" Ela zombou, acenando com a mão em sinal de desdém. "Gary, Brenda, são funcionários descontentes, Mark. Ninguém vai acreditar neles. Eles têm contas a acertar." Ela tentou desacreditar as evidências dele, pintar suas acusações como os delírios de um amante rejeitado. "Você é obcecado, Mark", debochou ela, baixando a voz para um sussurro teatral. "Seguir em frente é algo com que você claramente tem dificuldade." O confronto se intensificou. Suas vozes, embora ainda relativamente baixas, começaram a atrair olhares de outros frequentadores. Clara, percebendo a presença de outros, sutilmente assumiu o papel de vítima. Sua voz se elevou, carregada de indignação. "Você escolheu os pacientes em vez de mim, Mark. Você criou essa confusão. Acha que pode simplesmente me abandonar e que não haverá consequências?" Ela o estava pintando como o agressor, o instável, criando uma cena pública para fazê-lo parecer irracional. Mark olhou para ela, olhou-a de verdade. Viu o cálculo frio em seus olhos, a completa ausência de remorso. Compreendeu então que ela jamais admitiria culpa, que sua realidade era inteiramente egoísta, uma narrativa que ela meticulosamente construía e defendia. "Não se trata mais de mim, Clara", disse ele com a voz firme, rompendo com a indignação ensaiada dela. "Trata-se do que é certo. Trata-se de integridade, do hospital, das crianças." Ele inclinou-se ligeiramente para a frente com o olhar firme. "Eu tenho provas, Clara, provas reais. Isso não vai desaparecer. Você apostou sua reputação e vai perder." Ela zombou, com um tom seco e desdenhoso, confiante na influência de Richard Thorne em suas conexões e em sua capacidade de manipular percepções. "Ninguém vai acreditar que uma cirurgiã desprezou o parceiro de um filantropo respeitado, Mark", retrucou, com a voz carregada de desdém. Pegou sua bolsa cara e se levantou da mesa com um ar de indignação superior. Mark observou-a se afastar, o leve ruído de seu salto se perdendo no burburinho do café. Ele sentiu uma profunda sensação de encerramento em relação ao relacionamento deles, um rompimento definitivo com a mulher que pensava conhecer. Mas, ao mesmo tempo, uma nova e inabalável determinação se fortaleceu dentro dele. Ele sabia que não podia deixar isso passar, não apenas por si mesmo, mas pela integridade de seu trabalho, pelo hospital e por cada criança que entrava por suas portas. A batalha tinha apenas começado. Mark, agora totalmente focado em fazer justiça, marcou uma reunião com Arthur Hayes. Desta vez,
ele não se limitou a falar, apresentou as provas. O pendrive conectado ao computador do escritório de Arthur, exibindo os e-mails de Clara com clareza inegável. Arthur, um homem que raramente demonstrava emoção, ficou visivelmente rígido enquanto lia as mensagens cuidadosamente elaboradas. O padrão de manipulação, a intenção de prejudicar a carreira de Mark e, por extensão, a reputação do hospital, era inegável. Isto, declarou Arthur gravemente, recostando-se na cadeira, cujo couro rangeu suavemente. Vai além de uma vingança pessoal, Mark. Isto é sabotagem institucional. Suas palavras ecoavam os próprios pensamentos silenciosos de Mark, confirmando a gravidade da situação. O rosto do chefe de cirurgia estava marcado por uma compreensão sombria. Mark, então, abordou Beth, a enfermeira cirúrgica, cujo aviso vago anterior agora fazia um sentido arrepiante. Enquanto ele explicava, omitindo cuidadosamente o nome de Clara, mas detalhando o tipo de táticas de difamação empregadas, os olhos de Beth se arregalaram. Ela começou a se lembrar de outros incidentes sutis, perguntas incomuns sobre o passado de Mark feitas por pessoas desconhecidas, conversas sussurradas na sala de descanso, até mesmo um pedido curioso de uma assistente administrativa por sua agenda de férias, detalhada de meses atrás. Cada detalhe reforçava a cronologia precisa das ações calculadas de Clara, construindo uma sólida muralha de evidências circunstanciais em torno do núcleo dos e-mails. A doutora Evelyn Chen, sua colega de confiança, ouviu atentamente enquanto Mark explicava a situação. Sua preocupação era palpável. Mark, eu também senti isso, admitiu ela em voz baixa. Essa atmosfera estranha. Vou prestar depoimento. Sobre o clima de suspeita que ela criou, a maneira como as perguntas foram sutilmente plantadas. Sua disposição em se manifestar em arriscar atritos profissionais foi uma afirmação poderosa. Mark, então, tomou a difícil decisão de contatar discretamente as famílias de ex-pacientes. Ele começou com o Sr. e a Sra. Thompson. Encontrou-se com eles em sua casa, um bangalô modesto repleto do conforto tranquilo de uma família. Sem revelar o nome de Clara, explicou o desafio que enfrentava no momento, enfatizando seu compromisso inabalável com o cuidado ao paciente e seu papel no hospital. Falou da importância da integridade e de como forças externas ao hospital estavam tentando miná-la. O Sr. Thompson, um homem tranquilo, ouviu atentamente. Ele se lembrou da dedicação de Mark a Billy, da maneira como Mark havia sacrificado seus próprios planos sem hesitar um instante. Dr. Miller, disse ele com voz firme, o senhor salvou a vida do nosso filho. O senhor esteve ao nosso lado. Nós escreveremos aquela carta. Qualquer coisa que o senhor precisar. Sua oferta, sincera e genuína, foi um bálsamo para o espírito abatido de Mark. Impulsionado por um crescente senso de propósito, Mark aprofundou-se na investigação. Ele se lembrou da menção de Gary ao histórico de Clara. Através de uma rede de antigos contatos profissionais, ele entrou em contato com pessoas do antigo local de trabalho de Clara. Lá, descobriu um padrão surpreendentemente semelhante. Uma separação de alto nível seguida por um período de atritos profissionais para o ex-parceiro, culminando em sua saída em circunstâncias nada ideais. Ele obteve declarações, ainda que cuidadosamente redigidas, que corroboravam esse padrão sem acusar Clara diretamente. Ele organizou meticulosamente todas as provas que havia reunido, os e-mails incriminadores, os depoimentos de Beth e do Dr. Chen, a carta comovente dos Thompson e a cronologia dos seus reveses na carreira, tudo coincidindo precisamente com os esforços de Clara. A pasta de documentos ficou mais pesada, um peso palpável da verdade. Ele então consultou uma advogada do Comitê de Ética do hospital, uma mulher perspicaz e objetiva chamada Sarah. Ele expôs seu caso contra Clara e os extensos danos que ela havia causado. Sarah ouviu sem interromper, com uma expressão grave. Ela falou sobre as implicações mais amplas para o relacionamento com os doadores, para a imagem pública do hospital e as possíveis consequências legais caso esse escândalo não fosse resolvido. Mark sentia o imenso peso dessa responsabilidade. Ele sabia que essa luta transcendia uma vingança pessoal. Era pela integridade de sua profissão, pelas crianças que precisavam de sua experiência e pela reputação de uma instituição dedicada à cura. O estresse era imenso, uma vibração constante sob sua pele, mas o apoio inabalável de Arthur, Beth, Dr. Chen e dos Thompsons fortaleceu sua determinação.
Ele sabia que expor Clara seria árduo, complicado e humilhante publicamente para todos os envolvidos, mas ele estava firme em sua determinação de proteger sua vocação e a missão vital do hospital. A sala de reuniões do comitê de ética parecia fria e estéril, um palco preparado para um acerto de contas. Mark estava sentado em frente a uma longa mesa polida, diante de um painel de médicos e administradores de semblante sério, com Arthur Hayes sentado firmemente ao seu lado, um testemunho silencioso de seu apoio. Clara, acompanhada por um advogado imponente, estava sentada do outro lado, com uma expressão de fria indignação. Mark começou sua apresentação com voz firme e impassível, deixando que os fatos falassem por si. Ele expôs as evidências sistematicamente, os e-mails incriminadores detalhando as estratégias de Clara, os rumores fabricados sobre seus problemas de comprometimento e ambição desmedida, os atrasos deliberados em verbas para seu departamento e o histórico de comportamento manipulador dela em empregos anteriores. Cada prova foi meticulosamente apresentada, construindo um caso irrefutável. Isto, declarou Mark, com o olhar percorrendo os membros da comissão, não foi uma separação experimental. Foi um assassinato profissional calculado, arquitetado para destruir minha carreira e desacreditar meu caráter. Clara, por meio de sua poderosa advogada, negou tudo. Ela se apresentou como uma mulher injustiçada, vítima da instabilidade emocional de Mark e uma ex-noiva amargurada, incapaz de seguir em frente. Sua advogada, uma mulher elegantemente vestida com um brilho predatório no olhar, tentou desacreditar as testemunhas de Mark. Gary era um ex-funcionário ressentido com sede de vingança. Brenda, uma assistente maleável coagida a fazer declarações falsas. O estado emocional de Mark foi questionado, sua dedicação retratada como uma obsessão doentia. Em seguida, Mark apresentou a comovente carta do Sr. Thompson. Ela não falava de questões legais ou maquinações corporativas, mas de caráter, altruísmo e do profundo impacto humano da dedicação de Mark em salvar a vida de Billy. As palavras, simples e honestas, romperam com o jargão jurídico e com a narrativa cuidadosamente construída por Clara. A declaração do Dr. Chen veio a seguir, detalhando os rumores generalizados, as mudanças sutis no clima do hospital e a sensação de inquietação que Clara havia semeado. Os membros do conselho, inicialmente cautelosos, com expressões faciais que revelavam uma mistura de ceticismo e desconforto, começaram a perceber rachaduras na fachada cuidadosamente construída por Clara. O grande volume de evidências, aliado à emoção genuína da carta dos Thompson e à observação profissional do Dr. Chen, lentamente começou a mudar o rumo da situação. As notícias sobre a investigação, inicialmente um segredo bem guardado, começaram a vazar. Rumores circularam pelo hospital e, em seguida, pela comunidade local. A pequena cidade, sempre ávida por fofocas, fervilhava de especulações. Richard Thorne, o novo sócio de Clara, viu-se numa posição cada vez mais desconfortável. Sua significativa influência financeira, motivo de orgulho, estava agora implicitamente ligada às ações antiéticas de Clara, que haviam sido expostas. Ele começou a se distanciar publicamente de Clara, fazendo declarações cautelosas sobre apoiar a investigação independente do hospital e respeitar o devido processo legal. Sua reputação, construída sobre finanças sólidas e uma imagem de integridade, estava em jogo. O comitê de ética deliberou a portas fechadas, enfrentando imensa pressão de várias facções influentes dentro do hospital e da comunidade. Mark esperava, o silêncio de seu apartamento pesado de expectativa. Ele sabia que o resultado definiria não apenas sua carreira, mas, em última análise, vindicaria sua integridade. A pequena cidade observava, cochichava, e lenta e imperceptivelmente, a opinião pública começou a mudar a favor de Mark. A história do cirurgião dedicado que salvou a vida de uma criança, agora lutando contra um inimigo invisível, ressoou com as pessoas mais do que as manobras corporativas calculadas de Clara. Finalmente, após dias de deliberação angustiante, o comitê chegou a uma decisão definitiva. Reconheceram a validade das provas de Mark, a natureza sistêmica da campanha de Clara e a natureza inequivocamente antiética de suas ações. A repreensão formal seria aplicada, as consequências para Clara seriam severas e Mark seria completamente exonerado.
A declaração formal do Comitê de Ética chegou uma semana depois, concisa e oficial. Ela inocentou completamente Mark Miller, reconhecendo a interferência antiética nos assuntos do hospital, que lhe causou prejuízos profissionais. Embora o nome de Clara estivesse notavelmente ausente do documento público, os detalhes meticulosos sobre a campanha coordenada e as comunicações enganosas não deixaram dúvidas entre aqueles que acompanharam a investigação, ou mesmo entre aqueles que simplesmente prestaram atenção. A verdade, em sua forma discreta e factual, prevaleceu. As consequências para Clara foram imediatas e brutais. A notícia, antes sussurrada, espalhou-se como fogo em palha seca. Richard Thorne, sempre pragmático e atento à opinião pública, emitiu uma declaração pública concisa encerrando o noivado, alegando diferenças irreconciliáveis. Sua imagem cuidadosamente cultivada de filantropo respeitado não resistiu à mancha implícita do escândalo. A rede de influência meticulosamente construída por Clara, baseada em favores e alianças estratégicas, desmoronou. Sua reputação como empresária astuta, antes seu bem mais precioso, ficou gravemente manchada, substituída por uma nova narrativa, menos lisonjeira. Poucos dias após o anúncio do comitê, Arthur Hayes chamou Mark ao seu escritório. O rosto de Arthur exibia um sorriso raro e genuíno. "Mark", começou ele, "estou anunciando formalmente sua nomeação permanente como diretor de cirurgia cardíaca pediátrica. É um cargo merecido. Sua integridade e dedicação, especialmente durante essa infeliz provação, só fortaleceram a confiança do conselho. As palavras soavam sólidas, reais, como um alicerce firme sob seus pés. Além disso, a verba atrasada para o seu departamento, antes um símbolo da obstrução de Clara, não só havia sido aprovada, como também veio acompanhada de um aumento no financiamento, um gesto de reparação e apoio renovado. Uma profunda sensação de alívio tomou conta de Mark, como o alívio de uma dor crônica. Era mais do que uma vitória, era uma paixão pura e desimpedida pelo trabalho. As pressões externas, a natureza transacional de seu relacionamento anterior, haviam desaparecido, revelando uma alegria tranquila e genuína em sua vocação. Ele passou uma noite com seu sobrinho, Ethan, no parque local. Jogaram futebol americano um para o outro sob um vasto e tranquilo céu do meio-oeste americano, o simples ato de brincar um luxo que ele não experimentava de verdade há anos. Mark estava verdadeiramente presente, sua mente livre das pressões externas ou do fantasma de uma relação meramente formal. Mais tarde naquela semana, um pequeno envelope chegou ao seu escritório. Dentro havia um cartão de agradecimento colorido de Billy Thompson e seus pais, um desenho simples de um coração com o nome de Mark ao lado. Era uma lembrança tangível do porquê de ele ter escolhido esse caminho, a satisfação silenciosa e imensa de salvar uma vida. Na sala de cirurgia, em meio ao zumbido familiar das máquinas e ao silêncio concentrado, Beth, sua instrumentadora cirúrgica, deu-lhe um sorriso cúmplice. "Parece que a rainha do gelo finalmente derreteu, Dr. Miller", murmurou ela, com um humor seco na voz. Mark apenas assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios. Ele havia encontrado a paz, não em grandes gestos ou riqueza material, mas em conexões genuínas, em suas mãos fazendo o que deveriam fazer e na tranquila satisfação de saber que estava fazendo uma diferença real. Foi então que ele percebeu que o verdadeiro retorno sobre o investimento não se media em viagens de luxo, status social ou a aprovação alheia. Estava na gratidão das famílias, na confiança dos colegas e na integridade inabalável do seu próprio coração. O peso familiar do bisturi em sua mão parecia perfeitamente equilibrado, uma extensão da sua vontade. Ele olhou para o paciente na mesa, calmo e concentrado, sabendo exatamente onde deveria estar. Seu celular permanecia silencioso no bolso, não mais uma fonte de ansiedade ou manipulação, mas uma ferramenta para se conectar quando quisesse, em seus próprios termos. O silêncio do corredor do hospital, após os pronunciamentos oficiais e as sutis mudanças de status profissional, envolveu Mark como uma nova pele. As conclusões da comissão, embora redigidas com discrição, alteraram irrevogavelmente o cenário. Clara, despojada de sua influência cuidadosamente construída, viu seu mundo calculado desmoronar. Richard Thorne, o empresário pragmático, havia seguido em frente, deixando-a isolada nos mesmos círculos sociais que ela tanto se esforçara para cultivar.
Sua reputação, antes um escudo polido, agora estava manchada, um sussurro de malícia por trás de cada olhar desviado. Mark, por outro lado, estava em terreno mais firme. A direção permanente, a renovação da verba, o apoio discreto de colegas como Beth e Arthur, tudo isso solidificou sua posição. Ele estava enfrentado traição, superado uma campanha deliberada de sabotagem e saído não ileso, mas mais lúcido. Aprendera que o verdadeiro investimento não estava em prazeres passageiros ou ascensão social, mas no ato profundo, muitas vezes silencioso, de dedicação. O som da risada de uma criança na ala pediátrica, as palavras sinceras dos pais de Billy Thompson, o zumbido familiar da sala de cirurgia. Esses eram os dividendos que realmente importavam. Seu telefone, antes fonte de ansiedade, agora permanecia silencioso, uma ferramenta, não uma prisão. Ele estava onde deveria estar, com o foco inabalável, seu propósito claro.